A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, boa noite a todos, é uma honra, uma alegria estar aqui com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo diante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Vamos ler até aqui? Depois a gente prossegue. O que estava acontecendo aqui? O contexto, creio que a maioria dos irmãos aqui conhecem. Se você voltar um pouco no capítulo 32, você verá que o povo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as ordenanças do Senhor, o povo começou a ficar preocupado. Falou: o que Moisés está fazendo lá nesse monte e que ele não volta? Ele está demorando demais. E o povo inquieto, o povo pendido para o mal, pressionaram Arão. Pressionando Arão teve uma brilhante ideia. Tirem suas joias, suas argolas de ouro, vamos jogar isso no fogo e ver que Deus que sai de lá. E foi isso que eles fizeram. Então, no capítulo 33, Deus está avisando para Moisés. Ele avisou, que o povo havia se desviado dos seus caminhos. E aqui Deus estava tratando o seu povo através da vida de Moisés e comunicando o que ele faria depois dessa situação. E uma das coisas que a gente percebe aqui, claramente aqui nesse contexto, é como que Deus santo, um Deus poderoso, um Deus santíssimo, se relaciona com um povo teimoso nos seus pecados. Como que Deus faz para se relacionar com um povo que Ele escolheu, um povo que Ele libertou do Egito, para ser chamado de povo de Deus, mas é um povo difícil, teimoso, pecador, idólatra. Como que Deus santo vai se relacionar com esse povo pecador então? E sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Eu não sei se vocês aqui todos já devem conhecer uma anedota de um sapo que encontrou com um escorpião. E esse escorpião chegou para o sapo e disse: me ajude a atravessar o rio. Eu subo nas suas costas e você atravessa o rio. Aí o sapo falou: rapaz, eu te conheço. Você vai me picar, eu vou morrer. Você é um escorpião. E falou: não, prometo que vai dar certo. Eu não vou fazer isso porque eu preciso viver. Eu preciso atravessar o rio, pode confiar em mim. Aí o sapo: então tá bom, vamos. O escorpião subiu em cima do sapo, começaram a atravessar o rio. No meio do rio, o escorpião não aguentou e picou o sapo. E o sapo, ciente de que ele iria morrer, e ambos iriam morrer afogados ali, o sapo, claro, por causa da peçonha. Por que você fez isso comigo? Avisei para você, agora nós dois vamos morrer. O escorpião falou: rapaz, você me desculpa, eu sou o escorpião, é a minha natureza. É uma questão de natureza. O povo de Deus saiu do Egito, estava caminhando rumo às promessas de Deus, de uma terra prometida que mana leite e mel. Mas o Egito não saiu do povo. No primeiro momento o povo se desviou, se corrompeu e se afastou de Deus. Sabe por quê? Por causa da natureza pecadora do ser humano.
Por isso, por causa da natureza. Eu ouvi uma notícia esses dias de um rapaz que mora nos Estados Unidos, ele fazendo uma denúncia, ele era Uber, faz transporte, e ele, qual que era a denúncia dele? Ele falou que um grupo de brasileiros que moram nos Estados Unidos, esse grupo criou um aplicativo que rouba as viagens mais lucrativas. E eles só pegam as viagens que dão mais lucro para eles. Meus irmãos, o brasileiro, com jeitinho brasileiro, está lá nos Estados Unidos com jeitinho brasileiro de lá, para poder ganhar mais dinheiro que todo mundo, trabalhando menos. Sabe por que eles fazem isso? Por causa da natureza pecaminosa do ser humano. Então, Deus aqui está diante de um povo cuja natureza é pecaminosa. O próprio Arão, quando Moisés puxou a orelha de Arão, Arão, por que você fez isso? Ele falou assim, Moisés, tem dó de nós, esse povo é propenso para o mal. E é isso que nós somos, pecadores propensos para o mal. Mas como Deus então se relaciona com esse povo, pecador e propenso para o mal? Primeiro aspecto que nós vemos aqui, nessa primeira parte do texto que nós lemos, que Deus, Ele é fiel às suas palavras. Aqui o texto vai começar falando assim, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus, Ele falou da mesma forma para Abraão, para Isaque e para Jacó. Eu darei uma terra para você e os seus descendentes. Como é que Deus se relaciona com um povo teimoso e pecador? Ele mantém a sua palavra. Ele é fiel às suas alianças, às suas promessas. Ele é fiel. Então, a despeito da teimosia do povo, depois de Moisés ter intercedido pelo povo, Deus falou assim, não, então tá, Moisés, segue viagem. Só que eu não irei com vocês. Eu vou mandar um anjo na frente, e ele vai derrotando os inimigos, mas eu não irei com vocês. Olha só o que diz no versículo 3. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Olha o que Deus falou. Eu não irei no meio de vocês, sabe por quê? Vocês são teimosos demais, e eu não posso conviver com o pecado. O pecado de vocês, a teimosia de vocês é uma afronta para mim. Por isso, não irei com vocês. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus, Ele não compactua com o pecado. Que por mais que Deus manifeste a sua graça, a sua misericórdia, através da sua fidelidade, Ele manteve a sua palavra. Não, eu prometi para vocês essa terra. Vocês vão conquistar essa terra. Porém, eu não vou com vocês. Essa notícia caiu como uma bomba para o povo. Eles ficaram profundamente tristes. Como assim Deus agora não vai conosco? E o povo se arrependeu. O povo ouviu essas notícias, acompanhei no versículo 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. O povo ficou desesperado, apavorado. Como assim? Nós não somos o povo de Deus, como é que agora Deus não vai conosco?
Deus enviou um anjo. Esse anjo, alguns estudiosos, a maioria dos teólogos entende que não se trata de uma cristofania, mas muitos deles também entendem que ali era uma pré-encarnação de Cristo. A grande questão é o seguinte: o ponto central e o drama disso tudo aqui não é o anjo. A questão aqui é porque Deus manifesta a sua graça e fala: não, eu vou cumprir as minhas promessas, porque eu sou fiel, mas eu não irei com vocês. Deus também não passa pano para o pecado. E o povo entendeu. E o povo se arrependeu, falando: gente, olha o que nós fizemos. E eles ouviram a palavra de Deus: tirem as suas joias, e eles tiraram as suas joias, como se fosse um luto, uma demonstração de arrependimento, de que agora eles querem obedecer. E essas joias são tesouros do Egito. E é uma demonstração, ele falou: não, olha aqui, eu abro mão disso aqui, eu não quero mais isso aqui, não vamos usar essas joias do Egito. Isso aqui não é a coisa mais preciosa para nós. O povo entristeceu com a notícia de que Deus não os acompanharia. Mas Deus, Ele é fiel às suas alianças, à sua palavra. Jonathan Edwards diz que o homem, em toda a sua história, de Adão até o final do tempo, Deus se relacionará com o homem através dos seus pactos e das suas alianças. Deus, Ele é fiel à sua aliança, mesmo diante de um povo teimoso e pecador, mas Ele é fiel. Mesmo diante de um povo infiel, a fidelidade de Deus é que mantém as promessas de Deus. E o que isso tem a ver conosco hoje? Meus irmãos, se dependesse de nós, se dependesse de nós, se dependesse da nossa performance, se dependesse da nossa fidelidade, se dependesse do nosso pulso firme, como dizemos aqui em Goiás, se todos nós fôssemos aroeiras espirituais. Não, meus irmãos, nós somos fracos, pecadores, teimosos, desistimos facilmente, nos desviamos facilmente, nos corrompemos facilmente. Mas louvado seja Deus, que nós servimos a um Deus que é fiel às suas alianças, que é fiel ao pacto que Ele faz com o seu povo, a um Deus que é fiel à sua palavra. É por causa da fidelidade dEle que nós estamos aqui. E isso resulta em quê? Por que Deus escolheu dessa forma? Para que toda glória seja somente dEle. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por causa da fidelidade dEle. Lembram daquele hino? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Louvado seja o Senhor por causa da fidelidade dEle. E outra forma que nós vemos aqui neste texto, de como que Deus se relaciona com um povo pecador e teimoso. Versículo 7 em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora
todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos. Onde Moisés está indo? Até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha que coisa linda que nós vemos aqui. Um Deus que estava triste por causa do pecado do seu povo. Um Deus que estava suportando um povo teimoso por causa da sua fidelidade. Deus, ele não pode se relacionar com o povo assim. Mas assim como nós podemos ver em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, Deus resolveu se relacionar com o seu povo, pecador, através do quê? De um mediador. Não existe um relacionamento direto com Deus. Deus sempre se relacionou com o seu povo através de um mediador. Desde a criação e até Jesus, sempre Deus usou a figura do mediador para se relacionar com o seu povo. E aqui, Moisés é esse mediador. O povo não tinha essa intimidade, na verdade, o povo andava em inimizade com Deus. Eles acenderam a ira de Deus por causa da sua teimosia e do seu pecado. Mas Deus, cheio de graça e misericórdia, Deus providencia sempre um mediador para que as suas promessas se cumpram no seu povo. O povo não tinha um relacionamento muito bom com Deus, mas Moisés conversava com Deus face a face. E o povo via, acompanhava com os olhos, e já esperando, esse Moisés vai falar com Deus de novo, e ele vai suplicar por nós, vai clamar por nós, ele vai falar com ele, nós vamos ouvir a voz de Deus através de Moisés. Esse que era o papel de Moisés, o intercessor desse povo. E o povo acompanhava. E a nuvem do Senhor, com um testemunho de que era o Senhor que estava falando com ele. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, Deus falava com ele. E o que Moisés mais fazia? Clamava pelo povo. Talvez nos preocupamos demais com performance, nos preocupamos demais, porque como nós vamos nos relacionar e ter intimidade com Deus, e eu sendo tão pecador e tão longe de Deus? Realmente, o nosso pecado nos mantém longe de Deus, mas historicamente, biblicamente, a verdade é que Deus sempre coloca à disposição do seu povo um mediador para que as promessas dele se cumpram no seu povo. Agora, quando preocupamos demais com performance, quando só ficamos tristes por causa do nosso pecado, quando tentamos buscar a Deus através do próprio caminho que a gente acha que é o melhor, ficaremos sempre frustrados. Nunca conseguiremos chegar até Deus. Mas quando cremos que há um mediador, que intercede por nós, que fala conosco a palavra de Deus, nós encontramos paz. E todo o povo acompanhava com os olhos Moisés caminhando, porque eles viam que Moisés era o mediador. Então, diante da nossa inimizade com Deus, nós precisamos de um mediador, alguém que converse com Deus, com um amigo. E foi isso que aconteceu aqui.
E não existe outra forma de estabelecermos um relacionamento com Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Todos esses mediadores do Antigo Testamento, Moisés, Davi, Noé, todos eles são mediadores. Mas todos esses mediadores do Antigo Testamento, eles são frágeis, são temporários, são pecadores. Mas todos eles são muito importantes, porque todos eles apontam para Jesus Cristo, o perfeito e eterno mediador entre nós pecadores e um Deus santo. Louvado seja Deus por isso. Por que Deus faz isso? É pela sua graça, porque nós não merecemos, mas Ele estabeleceu uma forma de se relacionar conosco. Nós que antes eram inimigos de Deus, não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Por causa de quem? Por causa do mediador Jesus Cristo. Talvez você está aqui há algum tempo, participando do culto de Deus, participando dos eventos da casa de Deus. Você participa de grupos nos lares junto com o povo de Deus. Mas talvez você não teve um encontro com Deus verdadeiro ainda, porque você tenta fazer isso através da sua performance. E na verdade a única coisa que você precisa, a única coisa que importa é que você creia no mediador eterno e suficiente para nós, que é o Senhor Jesus. Você precisa de um mediador, você precisa do Senhor Jesus. E o texto continua: assim como Deus também escolhe dessa forma para se relacionar com o povo pecador. Então, por quê? Ele é fiel às suas promessas, ele mantém a sua fidelidade, a sua aliança, os seus pactos. A segunda coisa, ele realiza tudo isso através de um mediador. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus se relaciona com o seu povo através da sua presença. Olha só, acompanhe comigo no versículo 12 em diante. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste como enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Olha só, Moisés está conversando com Deus e dizendo: olha, você mesmo disse que eu alcancei favor diante do Senhor. E eu obrigado, Senhor, porque o Senhor já garantiu que o Senhor nos entregará a terra que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel. Obrigado. Obrigado porque o Senhor já está enviando um anjo à nossa frente. Obrigado, Senhor. Olha no versículo 13. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Olha só a oração de Moisés: Senhor, eu encontrei favor diante do Senhor, eu estou muito feliz. Mas, Senhor, obrigado pela promessa da terra, que o Senhor vai cumprir. Mas, Senhor, nós somos o teu povo, o Senhor tem um povo. E olha só o que está escrito no capítulo 29, no versículo 45, que faz parte das promessas de Deus. 29, 45 e 46. Olha o que Deus diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, Senhor,
o Deus deles. Fazia parte da promessa, não só a terra prometida. Fazia parte da promessa, é que Deus habitaria no meio do seu povo. E olha só, então, o que Moisés disse. Primeiro, Deus respondeu no versículo 14: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. E olha só o que Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés está dizendo na sua conversa com Deus, fala: Senhor, eu sou grato pela terra, eu sou grato porque o Senhor já está enviando um anjo para derrotar os inimigos. Mas, Senhor, o que nós queremos é a tua presença no nosso meio. Muitos povos da terra conquistam outras terras. Muitas nações se enriquecem, ficam poderosas da face da terra, se tornam impérios. Mas o que é o diferencial do povo de Deus? É a presença de Deus. Certa vez eu perguntei para um sobrinho meu, ele era bem pequenininho, que tinha passado as férias na casa do vovô dele. E eu perguntei: vem cá, o que é que você gostou mais lá da chácara do vovô? E ele de bate-pronto já respondeu: do vovô. Gente, aquilo que ele falou, mas aquilo marcou tanto. O que mais importa para aquela criança? O que ele mais gostou, que poderia ter falado, é o pão de queijo da vovó, é andar de cavalo com o vovô, é pescar com o vovô. Ele poderia ter dito um monte de coisa, que é muita coisa legal e bacana de se fazer numa chácara. Mas sabe o que é mais importante para ele? O que ele mais gostou? Do vovô. Então Moisés estava satisfeito, grato a Deus. Ele reconhecia que Deus estava sendo gracioso com o seu povo, que ele tinha alcançado graça diante de Deus. Mas ele falou: Deus, mas é o seguinte, esse negócio do Senhor nem com a gente não vai dar certo, não. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, lá no capítulo 29, que o Senhor ia habitar no nosso meio. Há tantas coisas maravilhosas nessa terra prometida. Há tantas coisas que são legítimas de você gostar. Para um povo que tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Mas isso não era o mais importante. Por isso que Moisés falou: Senhor, eu prefiro ficar aqui no deserto, mas conversando com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor aqui, mas se o Senhor não for conosco, a gente não vai arredar o pé daqui. A presença de Deus, ela é real e ela é mais importante para o povo de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 16: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? O diferencial do povo de Deus é esse. Não é o que só a gente faz, não é como a gente anda, não é só o que a gente fala, não é só para onde nós estamos indo, mas o diferencial do povo de Deus é quem é que anda conosco. E aqui Moisés está falando: como saberão se o Senhor não andar conosco? Não vamos tirar o pé desse lugar se o Senhor não for conosco. Era tudo que Deus queria ouvir, porque a presença de Deus, todo o trabalho de alianças do Antigo Testamento, todos os mediadores que apontam para a obra de Jesus, tudo isso culmina em quê? No Deus Emanuel, no Deus conosco.
aponta para Cristo, no Deus que agora habitaria permanentemente na sua igreja através do Espírito Santo. E baseados na promessa de Jesus, Senhor Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então é a fidelidade de Deus, é a graça de Deus colocando o seu mediador para nos aproximar dele novamente, para que possamos viver na sua presença e para a glória dele. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Baixe a sua cabeça.